Você que está online, a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1 e verso 4. Tiago, capítulo 1 e verso 4. Vamos ao ministério da palavra, aonde Deus irá trazer apontamentos do céu para a minha e para a sua vida. Olha o que diz a porção da palavra de Deus. Na versão NVI diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O mesmo texto na versão AM, uma versão americana, diz assim: por isso, não desistam facilmente. Não, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: não desista, meu irmão. Não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Diante deste texto tão lindo da palavra de Deus, hoje eu quero falar com você sobre maturidade, crescendo no processo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, nós precisamos amadurecer e crescer no processo. Maturidade, crescendo no processo. Na versão NVI diz: a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a perseverança, ela deve produzir esta maturidade de crescimento nas nossas vidas, para que então nós sejamos íntegros diante de Deus. Já a versão AM, ela diz: não desistam facilmente. Ou seja, vai vir lutas, vai vir adversidades, vai vir barreiras, mas não desistam no processo, porque é o processo que vai os levar a amadurecer em Deus. Então, o texto diz: sejam perseverantes, porque isso os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Quem quer amadurecer aqui? Quem quer aqui desenvolver em Deus? Sabe, queridos, na verdade vocês já sabem disso. Leva-se anos para chegarmos à idade adulta, sim ou não? Assim como também é necessário toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. Não tem como você plantar de manhã e à noite você já colher. Para o amadurecimento existe um processo. Então, não se engane, o mesmo processo se dá com o fruto do Espírito. Pois o desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. Você não pode se apressar no desenvolvimento daquilo que Deus tem como um processo e propósito para a sua vida. Entenda que há um tempo da parte de Deus para Ele desenvolver você e também o seu caráter. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Então olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, aquiete o seu coração. O crescimento espiritual, assim como o físico, ele exige tempo. Ou seja, não existe atalhos para chegar à maturidade cristã. Precisamos passar pelo processo. Não tem atalhos, não tem desvio, não tem jeitinho brasileiro. Entenda isso. Mesmo que muitas vezes ele seja um caminho de dores, percas, lágrimas, lutas, desertos e questionamentos. Lembre-se, quando você tenta evitar o processo ou proporcionar um amadurecimento mais rápido, o fruto, ele perde o sabor. Toda vez que você tenta antecipar o processo do seu crescimento, todas as vezes que você, por causa das percas, por causa das dores, por causa das lágrimas, por causa das lutas, por causa do deserto, por causa dos questionamentos, você tenta criar atalhos, dá um jeito, o sabor maravilhoso do fruto de Deus na sua vida, ele vai perder o sabor. É por isso que você, como sal da terra,
como tempero na sua vida e na vida dos outros, deve aceitar o processo de amadurecimento. Quem quer ser o sal da terra? Quem quer ver tempero na sua vida? Você quer ver o tempero de Deus na sua vida, meu irmão? Você quer usar a sua vida para temperar a vida de outros? Amém ou não amém? Então aguarde o processo de amadurecimento. Mas tem, como diziam os jovens da minha época, tem gente que chega hoje e já quer sentar na janela do ônibus. Não tem como, tem um processo, tem etapas. A vida tem etapas, tudo na vida tem etapas, sim ou não? Você entra numa empresa e você vai crescendo gradativamente. Não é diferente na caminhada cristã. Presta atenção. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescendo fortes. Deus quer nos ver crescendo fortes e não rápido. Entenda isso. Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade. Por isso, Ele nunca está com pressa. Diga assim: Deus não está com pressa. Então, se você está, seja no início, no meio, ou aparentemente no fim do processo, olhe para mim e escute isso. Continue perseverando, pois quanto mais tempo levar, mais forte você ficará. Muitas vezes nós falamos, mas o pastor, não estou aguentando mais, está difícil passar por esse processo, por essa etapa. Eu já enfrentei isso, eu já enfrentei aquilo, pastor, parece que nunca vai acabar. Ei, é porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é grande, é lindo, é extraordinário, é sobrenatural. Então suporte o processo, porque quanto mais você suporta, quanto mais você aguarda, mais forte você vai ficando em Deus. É por isso que a Bíblia diz, quando você está fraco, aí que você está forte. Sabe, queridos, a nossa geração é obcecada por rapidez. É por isso que a nossa geração é chamada de geração fast food. É tudo para ontem. A geração micro-ondas, coloca lá, 30 segundos está pronto. Mas entenda algo, Deus não se preocupa com a rapidez, mas sim com duas coisas. Quais coisas, pastor? Primeiro, resistência, e segundo, constância. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não seja rápido, seja resistente e constante. Não se preocupe com a rapidez para chegar, mas se preocupe com a resistência e constância para permanecer lá, para permanecer avançando, para permanecer crescendo, para permanecer rompendo em Deus. Aquele que entende o processo, ele vai trilhar este caminho que levará ele ou ela a essa maturidade em Deus. Porém, muitas vezes nós preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Olhe para mim e escute. Muitas vezes nós queremos um sermão como este, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas. Sim ou não? Que retire todas as nossas tentações e nos alivie do sofrimento. Nós queremos que em um momento como esse, tudo seja resolvido, diante daquilo que talvez há anos você vem plantando e semeando. Entenda, a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência. Vou repetir. A verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que ela seja. Não é uma experiência apenas, mas é um processo. É por isso que nós já entendemos que a nossa vida, a vida do cristão, ela é de glória em glória. E sabe por que isso acontece? Porque crescer é um processo gradual. A criança, quando ela entra na escola, ela começa na onde? Já lá no terceiro ano?
Lá na oitava série, na minha época era oitava série, acho que nem fala mais disso, mudou tudo. Na onde que ela entra? Na onde? Não é lá no pré, no primário, né? E ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, e ela vai alcançando uma maturidade intelectual. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, a parte B. A glória do Senhor, escute, a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha aí, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Uau! Como eu sempre digo, crescer dói. Todo crescimento e amadurecimento, ele dói. Mas olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: mas vai valer a pena, meu irmão. O processo, vai valer a pena o processo. Vai valer a pena amanhã ver você crescendo gradativamente e ver o brilho e a glória de Cristo resplandecendo na vida de cada um de vocês. Eu fico maravilhado em ver homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças em Deus, crescendo neste processo, amadurecendo em Deus. Vai chegando de forma tímida, acanhada, e então vai crescendo, vai conhecendo, vai tendo intimidade, vai conhecendo a palavra, vai conhecendo o Senhor, e vai crescendo, vai tendo ousadia, vai tendo graça, e Deus vai o fortalecendo, vai vindo as lutas, vai aprendendo com as lutas, vai vindo as adversidades, vai amadurecendo com as adversidades, e aí aquilo que parava, já não para mais, aquilo que o levava a murmurar e reclamar, já não leva mais a murmurar e reclamar. Por quê? Porque está crescendo no processo, está amadurecendo em Deus. Talvez você está me perguntando: mas pastor, por que às vezes parece demorar tanto tempo? Quem já fez essa pergunta aí? Mas Senhor, parece que está demorando demais, esse processo não acaba. Será que nunca vou amadurecer? Será que nunca vou ficar pronto? Será que essa situação nunca vai passar? Bom, na verdade, Deus poderia nos transformar instantaneamente, sim ou não? Deus poderia nos levar a um amadurecimento e levar esse processo a passar rapidamente, instantaneamente. Amém ou não amém? Ele tem o poder para isso. Mas Deus optou por desenvolver cada um de nós gradativamente, nos levando a cada experiência, ter uma intimidade com Ele, uma experiência nova, um despertamento novo, um apontamento novo, até nós realmente estarmos prontos para isso. E eu compreendo isso, eu entendo isso da parte de Deus, pois quando você olha para o povo de Israel, que Deus tirou do Egito, escute, você vê o quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina, e a rapidez com que tornamos os velhos padrões de comportamento. Sim ou não? Parece que dá uma amnésia assim no povo de Deus. Olha tantas coisas Deus fez na vida daquele povo que saiu do Egito, mas parece que assim do dia para a noite esqueciam tudo, e voltavam inclusive aos velhos hábitos, aos velhos comportamentos. É por isso que nós precisamos crescer em um processo. Então olha para o seu irmão e diga assim: não acelere o processo. Diga: Deus sabe o que está fazendo. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, o tempo do seu processo, escute, também está ligado àquilo que Deus precisa trabalhar na sua vida, para também te levar ao cumprir o seu propósito nesta terra. O processo na vida de um é igual ao processo na vida do outro? Não. Cada um de nós, Deus trabalha de uma forma,
Deus trabalha de um jeito, com um tempo, com um processo, porque Ele é que nos formou e é Ele que nos conhece. Ele é que sabe o que precisa ser tratado em nós, Ele que sabe o que precisa ser moldado em nós. Por isso que há um tempo e uma estação para cada processo que passamos diante de Deus nesta terra. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não questione, apenas adore. Aguenta firme, meu irmão. Suporte, minha irmã, esse processo de maturidade e de crescimento, pois Deus tem algo extraordinário para cumprir na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso, povo de Deus? Aguenta firme, suporta aí. Vai passar, amém, povo de Deus? Diga para o seu irmão: vai passar, meu irmão. Vai passar, meu irmão, vai passar, minha irmã. Suporta, aguenta, isso vai passar, independente do que seja, se é espiritual, emocional, se é físico, se é conjugal, vai passar, meu irmão. Só suporte o processo. É momento de crescermos em Deus. Eu estou dizendo desde o ano passado, quando iniciou essa situação da pandemia, a pandemia só revelou aquilo que já não estava bem. A pandemia só revelou aquilo que precisava na nossa vida, passar por um processo e nos levar a amadurecer em Deus. Do que nós estamos passando, nós precisamos tirar lições e crescer com tudo isso, porque senão, do que valeu a pena? Orarmos, consagrarmos, perdemos pessoas tão preciosas, queridas. Nós precisamos tirar lições e crescer no processo de tudo que estamos vivendo e amadurecer em Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você está esperando mais o que acontecer? Diga: está na hora de crescer, meu irmão. Lembre-se, Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Deus nunca foi, nunca será apressado, mas Ele é pontual. Aquilo que Ele promete, meu querido, Ele vai cumprir cada uma das coisas que nos prometeu. Deus sabe o momento exato de concluir cada etapa na nossa vida. Então, como diz os corredores, não queima a etapa, não queima a largada. Tem gente queimando a etapa, a largada há muito tempo. Você está impedindo o seu crescimento, o seu processo e daqueles que estão junto com você. Quando o corredor lá de São Silvestre, lá, ou qualquer uma dessas outras, ele queima a etapa, os corredores podem continuar? Sim ou não? Não, tem que voltar tudo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, não mais forte, diga: meu irmão, me ajude a chegar no meu propósito. Nós precisamos ser bênção na vida do outro. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E muitas vezes isso está tendo tudo a ver com o processo de amadurecimento que nós estamos passando. Agora, deixa eu também ser franco com você, mas muito franco. Crescer é quase sempre doloroso e assustador, sim ou não? Crescer quase sempre é doloroso e assustador. E sabe por quê? Porque não há crescimento sem mudança. Se você gravar isso aqui no seu coração, se você anotar isso, você já sai daqui com uma direção maravilhosa para a sua vida. Escute, porque não há crescimento sem mudanças. Não existe mudanças sem medo ou perdas, e não há perdas sem dores. Vou repetir: não há crescimento sem mudança. Não existe mudança sem medo ou percas, e não há percas sem dores. Eu quero dar um exemplo aqui da nossa querida irmã Elizabeth. A primeira frase é: não há crescimento sem mudança. Ela sempre teve um sonho de realmente se tornar uma profissional liberal, autônoma. Mas para isso ela precisou crescer. Ela precisou mudar. Ela precisou vencer, querido.
aquilo que estava lá dentro dela. A segunda frase diz: não existe mudanças sem medo ou percas. Para ela mudar, tinha medo, tinha percas. Tinha ou não tinha? Tinha. O medo de será que vai dar certo? Será que isso vai fluir, vai acontecer? Tinha perca sim. A estabilidade do trabalho fixo, da segurança do trabalho fixo. Por fim, não há perda sem dores. Há dores sim. Quantos anos ali, né? Naquele lugar, a amizade, o relacionamento. Mas hoje, quando nós fomos orar e ungir o seu empreendimento, ela disse: pastor, eu venci o medo, e agora eu vou romper com isso para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Se você quer crescer, entenda, você precisa mudar. Porque não existe crescimento sem mudança. Você vai precisar vencer o medo. Você vai precisar ter que aceitar com que algumas percas aconteçam na sua vida. Você vai precisar perder algumas coisas. E entenda, alguma dessas coisas que nós vamos perder vai nos doer, vai nos causar dores, vai nos causar desconfortos, mas tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento em Deus. Escute, deixa eu ir para uma outra linha com você. Todo processo de mudança envolve algum tipo de perda. Todo ele, não importa qual seja. Todo processo de mudança, ele envolve algum tipo de perda. Então, qual o velho hábito nesse processo você ainda precisa perder? E para o que você ainda precisa morrer? Neste processo de crescimento, de amadurecimento, qual velho hábito você precisa deixar da sua vida? Você precisa abandonar de vez, que ainda está aí dentro. Para o que você precisa morrer ainda na sua vida? Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 24. Escute isso, porque está na Bíblia. Diz assim: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: está na hora de abandonar os velhos hábitos e morrer para aquilo que o Espírito Santo já te falou. Quem está entendendo, diga amém. Igreja do Senhor, chegou a hora de uma verdadeira maturidade cristã. Por isso, decida morrer de vez para si e ser aprovado nesse processo que talvez você esteja passando, e passar assim a dar muitos frutos para a glória de Deus Pai. Olhe para mim, igreja, olhe para mim, escute isso. Você é o milagre que muitas vidas estão aguardando. Você é a resposta de Deus que muitas vidas estão esperando. Nós precisamos passar por este processo logo em Deus. Para de tardar esse processo. Como diz Paulo, para de ficar ainda tomando leite. Está na hora de nós nos posicionarmos e realmente nos alimentarmos de uma comida sólida, porque é ela que vai nos levar a amadurecer. Quando eu era menino, diz Paulo, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas eu amadureci, eu cresci. Agora eu falo como homem, eu penso como homem, as minhas atitudes é como homem. Ei, está na hora de, assim como Paulo, nós amadurecermos em Deus. Aleluia. Preste atenção em mais um apontamento do céu que eu tenho para a sua vida. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele faz do dia para a noite. Mas quando Ele quer fazer um carvalho gigante, leva-se 100 anos. Ou seja, grandes homens e mulheres de Deus
são desenvolvidos por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimentos. Quem quer crescer em Deus aí? Tem que ter graça, ousadia, destemor e tremor diante de Deus. Se você quer crescer, se você quer enraizar mesmo em Deus, primeiro cresça para baixo, para depois crescer para cima. Porque depois que você cresceu para baixo e enraizou em Deus, a semente caiu, ela morreu, ela cresce para baixo, ela se enraiza, e conforme ela vai crescendo, ela vai se tornando um carvalho lindo, cheio da glória de Deus. Cadê os carvalhos de Deus aí? Então olha para o seu irmão e diga assim: calma, só custa 100 anos. Tenha paciência com o processo. Não esqueça, tudo passa. Tudo passa. Diante de tudo o que eu lhe falei até aqui, obrigado, filho. Eu quero agora te dar alguns exemplos de homens que tiveram que trilhar esse caminho, e que não foi fácil para eles, mas que nos deixaram grandes lições de vida. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utilizou longos processos para desenvolver o caráter de homens e mulheres. E cadê meus líderes queridos aqui, abençoados? E inclusive dos seus líderes. E a primeira pessoa que irá nos ensinar a perseverar no processo de crescimento e amadurecimento se chama Moisés. Moisés é alguém que vai nos ensinar a realmente viver o processo e as etapas do processo, e então ter este amadurecimento em Deus. Êxodo capítulo 3, verso 4. Olha o que diz aí. O Senhor viu que ele aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Ei, igreja, esse encontro entre Deus e Moisés na sarça ardente, esse encontro sobrenatural entre Deus e o seu filho, o seu servo Moisés, só foi possível depois de Deus levar 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto. Este encontro de Deus com Moisés aqui não foi logo a qual ele entrou dentro do palácio de Faraó. Não foi após ele ter sido formado. Não foi após ele ter feito aquela situação e ter tido que ir embora, fugindo. Não, esse processo durou 80 anos, e 40 desses anos foi no deserto. Pensa comigo, por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e pensando: será que é hoje? Será que já está na hora? Imagina você aguardando 80 anos um processo. Imagina você aguardando 80 anos, desses 80, 40 no deserto, esperando amadurecer. Moisés pensando: é hoje, Senhor, é hoje. Está amanhecendo o dia, vai ser hoje, não é hoje. Passa mais um dia, é hoje, não é hoje. Passa mais um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o negócio não chega. Nós precisamos aprender com isso. Mas Deus continuava dizendo para Moisés nesse processo: ainda não é o momento, Moisés. Ainda não, Moisés. Persevere um pouco mais no processo. Talvez nesses dias você tenha questionado: Senhor, é agora. Senhor, agora vai. Senhor, é amanhã, é nessa segunda-feira. Senhor, é nessa semana, é nesse mês, é esse ano. E o Senhor está dizendo para você:
aquiete o seu coração, persevere no processo, só persevere no processo. Eu estou trabalhando ao seu favor, enquanto você está dormindo, eu estou movendo os céus e a terra, eu estou enviando anjos, querubins, serafins, aquiete a sua alma, porque eu sei o tempo, eu sei a estação, eu sei a hora certa de entregar aquilo que eu tenho para cumprir na sua vida. Ei! Quem tem sonhos, entenda uma coisa: o sonho que você tem nem é seu, é de Deus, então é Ele que tem que se preocupar o dia e a hora de fazer, queridos. Quando você entende isso, você lança fora a ansiedade, a preocupação, você lança fora a angústia da alma, você diz: é do Senhor. Assim como nós vamos pensar daqui a pouco, como um homem chamado Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e se nu eu tornarei para lá, glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome. Quem pode dizer glória? E quem pode dizer aleluia, glória a Deus? Diga aí: eu vou suportar o processo. Deixa eu dizer algo para você. Diferente do que diz os livros de alta ajuda, não existe passos suaves para uma verdadeira maturidade cristã, nem muito menos segredos da santidade instantânea. Em tudo há um processo a se passar em Deus. Não adianta ficar procurando, queridos, livros de alta ajuda. Isso não vai resolver, isso não vai mudar. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, queridos, Ele vai fazer. Então olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, chegou a hora de ser aprovado nesse processo. Olha para mim, igreja, pare de procrastinar o processo, deixa o processo começar, porque quanto mais cedo você permite ele começar, então sim, mais rápido você vai chegar. Agora, depois que você passa pelo processo e alcança a maturidade, aí sim, o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus, ela vai para um outro nível. Quem quer para um outro nível com Deus aqui? Você passa a não ter mais medo de nada, nem mesmo da notícia da morte. Não, pastor, não. Depois de todo esse processo na vida de Moisés, lá na frente, Deus diz para ele, em Deuteronômio capítulo 32, do verso 48 ao 50, olha o que Deus diz para Moisés. Pensa no que Moisés passou, agora olha o apontamento que Deus vai dar para Moisés. Escute, guarde isso no seu coração. Talvez você está achando que está difícil demais, está achando que o processo está doloroso demais. Então entenda isso aqui que Moisés passou. Deus diz para Moisés nesse texto: suba as montanhas de Abarim, porque lá você morrerá. E o texto diz no capítulo 34 do mesmo livro, que Moisés subiu e avistou a terra. Que terra? A terra prometida. Só que lá ele avistou, e lá mesmo ele morreu. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus o enterrou. Meu Deus, que coisa forte. Ei, uma das coisas que nós aprendemos na maturidade é que aquilo que nós tínhamos medo lá nos 18, 20 anos de idade, não significa mais nada depois dos 30, 40 anos para frente. Por exemplo, opiniões públicas. A gente vive se matando para surpreender e agradar todo mundo, para ser carismático no trabalho, para ser popular na escola e entre amigos, para ser bem sucedido na carreira ou no ministério. Mas chega um ponto da maturidade que não importa mais o que o outro pensa de você. Não importa mais. Por que não, pastor? Porque agora você reconhece os valores que tem, independente dos padrões sociais. Ou seja, o que importa para você não é agradar aos homens, mas sim agradar a Deus. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que calado, Moisés estava olhando para a terra prometida e dizendo ao Pai: seja feita a tua vontade, porque eu não preciso nesta terra provar mais nada para ninguém. Imagina isso. Moisés podia, talvez se fosse eu, dizer assim: espera aí, Deus,
olha da onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez me passar, esperei 80 anos, 40 anos no deserto, esse povo, o povinho que o Senhor me deu, povo de duro serviço, duro de coração, e ainda eu não vou entrar nessa terra. Será que você tem questionado a Deus assim? Mas quando você amadurece como Moisés, você não questiona, você diz: seja feita a tua vontade. Deus estava dizendo nos meus pensamentos teológicos, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, fica tranquilo, olha lá, vê a terra, bonita, né, Moisés? Linda a terra, né? Mas fica tranquilo, meu filho, para onde você vai agora é muito melhor que tudo isso. E você vai ver lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus sai para orar com Pedro, Tiago e João, que acontece ali uma teofania de Deus, um brilho de Jesus, e então Pedro vê quem lá? Vê Moisés e quem? Elias. E após isso, nós ouvimos, diz o texto, a voz do Pai dizer: esse é meu filho, obedeçam, ouçam. Aonde que Moisés foi? Ao lado do Pai. Olha em que reunião Moisés está agora. E eu queria lá saber de terra prometida, rapaz. Eu estou do lado do Pai. Eu achei que você ia aplaudir ao Senhor, dar algum glória a Deus, dar algum aleluia. Quando nós amadurecemos, nós entendemos que a obediência, o obedecer é melhor que sacrificar. Nós entendemos que aquilo que Deus tem, o propósito que Ele tem é muito maior daquilo que nós pensamos e imaginamos para as nossas vidas. Moisés entendeu isso. A segunda pessoa que nos ensina a crescer no processo de maturidade, tinha que ser ele. Quem que é ele? Pedro. Se tem alguém que nos ensina a crescer no processo, é Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32 ao 34. Jesus aqui estava conversando com Pedro. Está ali, direcionando apontamentos ao coração de Pedro. Diz assim: mas eu orei por você, olha Jesus dizendo para Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ou seja, quando você amadurecer, Pedro, quando você amadurecer, fortaleça os seus irmãos. Mas qual foi a resposta de Pedro? Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão, até para a morte, Senhor. Estou pronto. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Prestou atenção no texto? O texto fala que antes, olha só, presta atenção no texto, ó, que antes que o galo cante hoje, você, me negará 3 vezes. Quantas vezes o galo cantou? Quantas? Muitas vezes acha que o galo canta 3 vezes. O galo canta uma vez. Até o galo é mais obediente que Pedro. É Pedro que nega 3 vezes. O galo canta uma vez. Jesus está dizendo para Pedro aqui: Pedro, você ainda precisa passar pelo processo de maturidade. Pedro, você não está pronto como você está achando que está. Mas Pedro, como um imediatista, um impulsivo, achando que sabe tudo, de todas as coisas. Eu amo os nossos adolescentes, os nossos jovens, amém ou não amém? Cadê os nossos jovens e adolescentes? Dá um sinal assim para mim. Eu amo vocês. Mas tem aquele momento da fase do adolescente, do jovem, que ele acha que sabe tudo. Não, pai, está errado. Não, mas está errado. Não, eu já sei de tudo, eu estou pronto para tudo. Meu filho, mas é isso. Não, pai, eu já sei, é assim, é assim. Não, mãe, vai ser assim. É Pedro. Imediatista, impulsivo, e achando que está pronto, está dizendo: Jesus, você está errado, porque eu já estou pronto sim. Quantas vezes Jesus disse para você: espera, isso não, aguarde a minha resposta, não é o tempo ainda. E você diz com as suas atitudes, assim como Pedro: Senhor, eu não aguento mais isso, eu não vou passar por todo esse processo. E então vai lá e toma decisões precipitadas.
Quantas decisões, olha para mim, igreja, olha para mim, não perca isso aqui, ó. Quantas vezes você tomou decisões precipitadas pelas emoções, não aguardando a resposta e o processo de Deus, e aquilo não deu certo. Lá na frente, os soldados vêm prender Jesus, mas antes Jesus dá um apontamento para os discípulos, e Pedro está ali. Jesus fala, não fazem nada. Jesus fala o quê? Não fazem nada. Mas o que Pedro faz? Ele pega a espada e corta a orelha do soldado mau. Eu fico pensando assim, Jesus estava ali, mas Pedro, eu não disse para você não fazer nada, Pedro. Aí Jesus tem que ir lá, pegar a orelha do soldado mau, ir lá e colocar e restaurar a orelha do soldado mau. Para quem que sobrou aqui consertar a falta de maturidade de Pedro? Vou perguntar de novo. Para quem sobrou resolver a situação por falta de maturidade de Pedro? Jesus. Posso dar um apontamento? Deus hoje está aqui te dizendo: chega de ficar me pedindo para resolver questões da sua vida por você não aceitar o processo e não amadurecer. Até quando você vai estar me pedindo essas situações que há muitos anos eu estou pedindo para você entrar pelo processo e amadurecer, para você deixar de passar por isso? Depois disso, Jesus é levado e começam então a confrontar Pedro, que estava com Jesus. E logo o galo canta. O que Pedro faz? O nega 3 vezes. Então Jesus passa e olha para Pedro. Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, ele sai dali e ele vai chorar amargamente. Só quem já chorou amargamente sabe o que é isso. Só quem já chorou completamente arrependido mesmo de uma situação, sabe o que é um choro realmente que gera esse momento amargo na alma. Ei, você vai mesmo aguardar isso aqui? Por quê, pastor? O pior acontecer, para então aceitar, passar pelo processo e amadurecer em Deus? Você vai esperar uma outra situação acontecer, chorar amargamente, para então entender que precisa amadurecer? Jesus ressuscita ao 3º dia e vai visitar Pedro. Mas antes, entenda, o período de dor também é um momento de amadurecimento. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, se você está passando por um período de dor, entenda, esse é o momento de você amadurecer. Quem está entendendo, diga amém. Escute, a alegria é muito boa, sim ou não? Mas ela não nos ensina a metade do que nós aprendemos no período de luto, de dor, de tristeza, de enfermidade e do processo no deserto. Não ensina. Volta a olhar para o povo do Egito lá, é só você ver. O negócio começou a ficar bom, o povo começou a esquecer de tudo. Começou a voltar para as velhas práticas de novo. Então, momentos de dor, de tristeza, de enfermidades, de deserto, nos ensina muito mais, querido, do que nos momentos de alegria. Volta Jesus para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. E Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu amo, Senhor. Aí o Senhor, pela 3ª vez, lhe pergunta, apontando para João, que viveu colado em Jesus, e que foi com Jesus até o Calvário, e diz: tu me amas como este? Tu me amas como João, que não me deixasse nenhum momento, que não me abandonou nenhum momento, que aceitou o processo, que amadureceu ao meu lado? Aí Pedro diz, a resposta é diferente: tu sabes que eu te amo. Pastor, o que Pedro está querendo dizer? Tu sabes que apesar do que eu fiz, eu te amo.
Pedro está dizendo: eu reconheço que eu ainda não estava pronto, que eu ainda não era maduro o suficiente. Pedro agora, depois de passar pelo processo, está dizendo isso: eu reconheço que eu ainda não estou pronto, mas Jesus, eu te amo. Talvez você está dizendo: pastor, eu tenho enfrentado dificuldades, lutas, guerras, tem sido difícil para mim passar pelo processo, e eu sim reconheço que às vezes eu crio atalhos para cá, eu crio atalhos para lá, e até para retroceder. Mas pastor, eu quero viver o processo, eu quero, assim como Pedro, chorar amargamente, porque eu amo Jesus. Ei, quando isso acontece na vida de Pedro, sabe o que acontece? Quando Pedro entende isso, e reconhece que ele não estava pronto, e reconhece que ele tinha que passar pelo processo, sabe o que Jesus faz? Pergunta: o que, pastor? Não está fraco, mais forte. Jesus promove Pedro naquela hora e diz: apacenta as minhas ovelhas. Vem a resposta do céu. Chegou o cumprimento do propósito, chegou o fim do processo. Deus está dizendo para Pedro, ou seja, quando você entende que depende de mim, Pedro, você está pronto. Quando você entende que tudo depende de mim, Pedro, então você está pronto. Agora você entendeu que tudo você depende de mim, porque sozinho você não consegue fazer nada. Quando você entender que depende de mim, mesmo que você ainda não esteja totalmente pronto, igreja, você será capaz de começar a desenvolver a grande obra que eu tenho na sua vida. Então aprenda a depender de Jesus, aceite o processo, e aquilo que você está dizendo que está pronto, mas ainda não está, reconheça isso, que assim como Pedro, Deus vai dar o apontamento do céu para a bênção que Ele tem para a sua vida. Escute, Pedro novo, deu muito trabalho, novo, cortou a orelha de Malco, novo, falou que estava pronto quando ainda não estava, novo, negou a Jesus, novo, deu mais trabalho do que sucesso. Mas tem uma coisa: depois que Jesus foi levado aos céus, Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, oh aleluia. Depois que o processo passou, o amadurecimento chegou, oh glória. Pedro, ele se tornou um dos maiores evangelistas e ganhadores de almas de todos os tempos. De todos os tempos. Se tornou um mártir na história. E o fim dele foi tão maduro que, ao chegar na sua morte, olha a maturidade dele. Ele não fez aquilo para querer marcar algo, mas ele diz para os soldados: vocês podem fazer o que quiser comigo, mas por favor não façam uma coisa: não me crucifique como o meu Jesus, me crucifique-se de cabeça para baixo. Eu não sou merecedor de ser crucificado como o meu Jesus. Olha que maturidade. Olha como Pedro cresce no processo. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, diga de novo, meu irmão, talvez até aqui, você, assim como Pedro, estava resistindo ao processo, mas que a partir de hoje, assim também como Pedro, você decida amadurecer em Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Se você, assim como Pedro, tomar essa atitude, a sua vida nunca mais será a mesma, a sua história nunca mais será a mesma. Você vai deixar um legado, uma história. Você vai levar a sua vida, a sua família, outras vidas, a experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais em Deus. Pedro passou em uma pregação converter 3.000 almas.
Por fim, a terceira pessoa que nos ensina o processo de maturidade para encerrarmos, se chama Jó. A Bíblia diz que Jó, no início do capítulo 1, de verso 1 a seguir, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, temente a Deus, e que se desviava do mal. Um homem que aparentemente aos nossos olhos passou por um processo e era maduro, sim ou não? Poxa, um homem que diz o texto que era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Você olha para um homem como esse, para um servo, como uma serva assim, você diz, poxa, está aí alguém que já é maduro em Deus. Mas diga assim, só o Senhor sabe e conhece o que ainda precisa ser tratado em mim. Certo dia então Satanás chega a Deus e diz, aí, vou transicionar aqui, aí é fácil te servir, ele tem tudo, você deu tudo para ele, os homens mais prósperos da terra, tem uma linda família, aí é fácil te servir. E a Bíblia diz que a partir dali, com a autorização do Senhor, Jó começou a tocar em tudo, Satanás começou a tocar em tudo que era de Jó, começou a retirar tudo, foi a família inteira, foi todos os bens, tocou inclusive na sua saúde física, e agora Jó está passando por esse processo, e após perder tudo, Jó começa a entrar em crise na sua vida, Jó começa a passar por um momento desafiador também. Pastor, é o que a Bíblia diz. Jó capítulo 3 verso 1 diz assim, olha o que Jó diz: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Jó está dizendo, por que eu nasci, por que eu vim? Ele está no processo, nós sempre lembramos lá do final, ei, olhe para cá, Jó também passou por um processo, Jó não estava bem, o processo na vida dele estava sendo desafiador, como talvez está sendo o seu. Lá no capítulo 3, verso 25 e 26, olha o que Jó está dizendo: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz. Olha o que Jó está dizendo: eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você já parou para pensar e dizer, Senhor, isso não vai passar não? Eu não tenho mais paz nenhuma, minha vida parece que nunca vai voltar a ser mais tranquila. Será que eu nunca vou ter descanso? Será que isso nunca vai passar? Será que isso nunca vai se resolver? E a sua alma fica igual Davi lá no Salmo 42, porque te perturbas, ó minha alma, porque está inquieta dentro de mim. Jó, Davi, que também passou por um processo, estavam em crises existenciais da alma. Por quê, pastor? Porque durante o processo de amadurecimento, muitas vezes a nossa alma entra em crise, a nossa fé muitas vezes ela é ali questionada. Ou seja, o momento do processo muitas vezes realmente não é fácil. Amém ou não amém? Mas lá na frente, depois do processo vencido, Jó diz no seu livro, capítulo 19, verso 25, escute: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Já passou mais uma vez pelo processo, agora ele é não só um homem temente ao Senhor. Jó agora não é somente um homem que realmente se desvia do mal, mas Jó agora é alguém, dizendo ele, que não é só um conhecedor de ouvir Deus, mas agora ele pode ver.
Ei, está na hora de você sair da orla da praia na sua vida de intimidade com Deus. Está na hora de você ir para mares profundo, nesse nível a qual Deus quer te levar, para esta maturidade a qual você precisa chegar, porque lá você vai viver o que você nunca viveu em Deus, você vai enxergar o que você nunca enxergou, e você vai receber o que você jamais recebeu. É a palavra dele que diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda nem chegou no coração aquilo que eu tenho para aqueles que me amam. Deixa eu dizer algo para você, Deus tem algo extraordinário na sua vida. Eu quero liberar esta palavra profética sobre a sua história. Levanta sua mão para você receber. Você está em casa, levanta sua mão. Eu quero dizer para você, você vai passar pelo processo, meu irmão, e após esse processo de maturidade, você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Você vai romper em Deus, você vai passar por tudo isso. Essa crise vai passar, esse medo vai embora, essa ansiedade vai embora, todo temor vai embora, e você vai ter uma intimidade como você nunca teve, e você vai ver o amor do Senhor guardando, sustentando e abençoando você sobre a terra. Apenas suporte um pouco mais. Jó maduro está dizendo: independente do que me acontecer, eu sei que o meu Deus em tudo cumpriu o seu propósito na minha vida. E quando isso acontecer na sua vida, olha o que aconteceu na vida de Jó, porque é isso que vai acontecer na sua também. Jó 42, verso 10, estou encerrando, diz assim: depois que Jó orou pelos seus amigos, o que Jó fez? Olha o seu irmão, diga assim: pegou aí? Jó passou pelo processo, sim ou não? Capítulo 42, aqui o verso 10, está encerrando o livro de Jó. E aí? Aí o texto diz assim: quando Jó orou pelos seus amigos, a chave virou. Amigos esses, né, como diz, né, entre aspas, que amigos que o acusaram, que o apontaram, que o condenaram. Quando Jó entendeu que no processo, olhe para mim, igreja, você também precisa perdoar. Você também precisa liberar. Seja alguém que te feriu, que te machucou, que não te ajudou, que te abandonou, aí sim o processo se completa. Porque o texto diz: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que antes possuía, o que antes tinha. Eu quero profetizar que Deus vai dar em dobro tudo aquilo que você perdeu, tudo que foi levado e tudo aquilo que você tem suportado neste processo. Passe pelo processo e decida amadurecer, e você vai experimentar coisas sobrenaturais em Deus. Quem quer viver coisas sobrenaturais em Deus? Então, para encerrar, Abacuque, capítulo 2, verso 3, na versão da Bíblia Viva, diz assim, isso aqui é para cravar no seu coração toda esta palavra. Olha o que diz o texto: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Escute, se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento desta promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Você recebe essa palavra da fé?